Olá, olá, tudo bem com você? Que bom te encontrar novamente aqui. Hoje a gente vai conversar um pouco. Esse é o nosso terceiro vídeo e hoje a gente vai fazer o estudo bíblico sobre o pecado. Então espero que você esteja aí com a sua Bíblia em mãos aí, pegue uma caneta para a gente acompanhar esse estudo e, e vamos ver alguns textos interessantes aí hoje, certo? Vamos fazer uma oração então e vamos começar o nosso estudo bíblico. Se eu te convido, curva a sua frente e vamos orar. Senhor nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, porque tu decidiu se revelar até nós através das páginas do teu livro sagrado. Nós te agradecemos, Senhor, porque neste momento nós temos acesso à Bíblia. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender os textos que aqui vamos ler. Que o teu Espírito Santo fale direto ao nosso coração, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estamos prontos? Vamos começar então o nosso primeiro texto. É 1 João, capítulo 3, versículo 4. Então acompanhe aí na sua Bíblia e vá marcando os textos aí, certo? Eu vou procurar aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Deixa eu mudar essa minha tradução aqui. A minha tradução é a N. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então aqui a gente tem uma primeira definição do que seria o pecado. Então, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, algumas especificações aqui que a gente encontra na Bíblia, algumas coisas claras que Deus, algumas recomendações claras que Deus nos deixou. E quando a gente transgride essa lei de Deus, então é que se caracteriza como pecado. Vamos ver nosso próximo texto. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então a gente viu uma definição ali que nos deu uma ação. Então quando a gente faz alguma coisa diferente daquilo que está na lei de Deus, a gente está pecando. E essa outra definição nos traz uma definição de omissão. Então quando a gente deixa de fazer, quando aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, aqui a gente tem uma segunda definição de pecado. E a gente vai ver mais uma definição aqui. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Então, referente ao nosso estudo de hoje, que a gente está estudando sobre o pecado, o que nos importa então é a parte final desse versículo. E tudo que não provém de fé é pecado. Então aqui abre essa possibilidade então de mesmo pessoas que estão executando coisas boas, se elas não provêm de fé, se não vêm de Deus, a Bíblia caracteriza como pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Nosso próximo texto está em Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 24. Aqui vai falar um pouco, aqui vai relatar a queda de Adão e Eva aqui, caracterizado como a queda do homem.
Mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então aqui a gente vê que a serpente ela tenta descaracterizar aquilo que Deus havia dito a Adão e Eva. Ele havia dito que eles poderiam comer de todas as árvores, não poderiam apenas comer de uma. Então aqui a serpente já chega perguntando: é verdade que ele diga não comam de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Deixa eu voltar para cima aqui. Porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui a gente tem a primeira promessa que aponta para Jesus Cristo, o descendente de mulher, que ferirá que Satanás então lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. E a mulher disse: aumentarei em muito seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos a voz da sua mulher e comido da árvore que havia lhe ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó tornará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e Eva. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, também coma da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, então essa passagem aqui ela é chamada da queda do homem, né? Então, o momento em que Adão e Eva caem em pecado. E o que vale a gente ressaltar aqui, então, que como aconteceu com Adão e como aconteceu com Eva, é o que acontece com a gente todos os dias. A gente tem uma indicação
uma ordenança, e a gente tem a voz de Deus. E do outro lado também a gente tem a voz da serpente. E cabe a gente tomar essa decisão de em que caminho a gente vai seguir, e quem que a gente vai dar ouvidos, e para quem que a gente vai depositar a nossa confiança e a nossa fé. Se é a palavra de Deus ou a especificação de Deus, ou se é a essa outra conversa da serpente, que diz que a coisa não é bem assim, que a coisa é diferente, que você pode fazer, que não vai ter nenhum problema, certo? Então é isso que está no meio desse conflito que aconteceu aqui com Adão e Eva, é o mesmo conflito que acontece com nós nos dias de hoje. Vamos ver o nosso próximo texto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Acompanhe aí na sua Bíblia, vamos marcando esses textos interessantes. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então aqui o que esse texto afirma, então, por um só homem entrou o pecado no mundo, foi Adão, que a gente viu ali essa passagem lá em Gênesis. Pelo pecado veio a morte, por isso a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então aqui deixa claro que todos nós pecamos, que todos somos pecadores. E por isso também merecemos a morte, né? A morte passou para toda a humanidade. Vamos ver o nosso próximo texto. Salmos 51, 5. Salmos 51, 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então a gente vê aqui que graças ao que aconteceu com Adão, essa queda de Adão, todos os descendentes, então toda a raça humana ficou comprometida. Então nós nascemos já com o pecado e com essa tendência pecaminosa. Por isso que o salmista afirma aqui que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então essa é a nossa situação. Então nós já nascemos em pecado. Nosso próximo texto está em Mateus 15, versículo 19. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Então aqui fala do nosso coração, da nossa natureza que foi corrompida pelo pecado, conforme já mencionei ali naquele texto que a gente viu antes. Então, por isso a nossa tendência ela é ruim. Então aqui diz que do nosso coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Nosso próximo texto está em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então esse texto vem complementando o mesmo sentido desse texto que a gente viu anteriormente, sobre a corrupção, a nossa corrupção e a nossa tendência a fazer coisas ruins. O próximo texto está no livro de Ezequiel, também no Antigo Testamento, capítulo 36 e versículo 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. E eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Então aqui uma promessa no Antigo Testamento
que Deus nos daria um novo coração, um coração de carne, e que poria dentro de nós um espírito novo. Tiraria esse coração de pedra e colocaria um coração de carne. E colocaria dentro do nosso coração, então, o espírito dele, e faria com que nós andássemos nos seus estatutos e guardassem os seus juízos. Então essa é uma promessa que tinha no Antigo Testamento. Então aponta para a vinda de Jesus. Então é através de Jesus essa mudança no coração do homem, com o Espírito Santo morando no nosso coração e possibilitando que a gente possa vencer essa natureza do pecado, essa natureza pecaminosa, certo? Essa é uma promessa do nosso Antigo Testamento. E esse é o nosso, acho que é o nosso último, o nosso último texto do nosso estudo de hoje. Então a gente termina com essa promessa. A gente viu que o homem, a gente viu 3 definições para pecado. Então a primeira foi a ação de fazer algo diferente daquilo que está na lei de Deus. A segunda foi uma definição de omissão. Então toda vez que a gente sabe que deveria fazer o bem e não o faz, também é pecado. E a nossa terceira definição já foi um pouco mais ampla. Então ela fala que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então mesmo coisas boas que praticamos, se ela não tem Deus na frente, se ela não provém de fé, ela é caracterizada como pecado. Depois a gente viu a queda do homem. Então a gente viu a passagem lá em que Adão e Eva caem em pecado, e a gente viu que o mesmo dilema de Adão e Eva é o dilema que a gente vive hoje. Então se a gente escuta a voz de Deus ou se a gente vai escutar a voz da serpente. E depois então a gente viu que a nossa natureza foi corrompida, que nós já nascemos em pecado, com essa tendência pecaminosa. E agora então a gente termina o nosso estudo com essa promessa de um novo coração. Então que Deus nos daria uma nova natureza. Então depois, através do sacrifício de Jesus Cristo, a gente consegue acessar a sua graça, e através do Espírito Santo ele consegue reverter essa nossa tendência pecaminosa. Certo? Esse foi o nosso estudo de hoje sobre o pecado. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo para a gente dar sequência ao nosso estudo bíblico. Um abraço e até a próxima.